Nesse vídeo eu criei uma nova aplicação em Bare Metal. Então eu peguei o primeiro projeto que nós tínhamos feito, esse aqui, o 001 Bare Metal, eu copiei e colei, ok? E aí eu fiz modificações. Então eu estou nesse projeto agora. Qual é a ideia do projeto, né? A minha Blue Pill, ela tem um LED lá no PC13, é ele que eu estava piscando, mas ela tem um botão de usuário também aqui, ó, né? E ele está ligado ao PA0, ok? Se vê no esquemático, está no PA0. Então eu fiz uma aplicação, o que eu quero? A aplicação, quando eu apertar esse botão, né, o LED acende. Olha, só estou usando uma caneta aqui porque meu dedo não ficaria na frente do LED ali, né? O dedo é muito maior, o LED fica um pouco escondido, até dá para ver pela câmera. Então é isso, ó. Não pressiono, apaga, pressiono, apaga. Essa é a aplicação que está rodando aqui já porque eu compilei. Se vocês verem, olha, ela está rodando. Vou fazer. Quando eu falo compilar, não está correto, tá? Compilar é uma parte. O certo, como você pode ver na outra série que eu tenho explicando melhor, é fazer o build, né? Ele compila, ele linka, ele faz. Então, para fazer o build, às vezes é por força de hábito fala compilar, mas é uma fase compilar. Então, fazer o build aqui do projeto. Isso aí, né? É que já está pronto, ele não mudou nada, né? Se eu chegar, vou colocar ele aqui para rodar, para depurar, ok? Você vê que ele parou lá, né? Ok? Então agora eu só vou dar um play nele, né? Para ver que realmente é ele que eu estou rodando, né? Então se eu pressionar, acendo, soltar, pressionei, soltei. Então é isso, a aplicação é simplesmente essa. Só que por que eu estou fazendo em Bare Metal, né? Deixa eu fechar isso. Porque assim, a gente vai fazer, o nosso foco é Assembly, mas o Bare Metal em si já dá uma boa noção, já tem um nível de abstração mais baixo aqui, né? Então, o que foi acrescentado do programa original? Eu tenho que configurar mesmo, né, liberar o clock para a GPIO-C, onde tinha um LED que já tínhamos. Mas eu também preciso agora liberar o clock da GPIO-A, porque eu vou usar o PA0, é a porta 0 da GPIO-A, né, no PA, porta A, pino 0, PA0. Então, a GPIO-A. Então, o que eu fiz? Era a mesma configuração, aqui, né, o mesmo endereço do RCC, que a gente vai usar para habilitar o clock. Então, onde eu habilitei o clock, no mesmo registrador que é esse aqui, né, que eu habilito o clock para GPIO-C, eu vou habilitar para GPIO-A, apenas eu vou mudar. Antes aqui era só um bit, agora é os 2 bits que eu tenho que liberar, né? Depois a gente pode ver no manual. Então, para já aproveitar, já ver direto no manual aqui do usuário. Então, se eu for olhar os registradores, é na 157, ok? Então, só que eu tenho que olhar o RCC, né? Eu tô falando de clock. Então, meu RCC é na 102, isso. Então, eu tenho que pegar o registro que habilita os clocks, só para ver, né? Então, o registro que habilita o clock lá no barramento AH, esse aqui é reset, o próximo, acho que é o próximo aqui. É isso que habilita o clock, olha lá. Então, quando eu estava habilitando o clock na porta C, eu só setava esse bit, agora eu tenho que setar esse e esse. Então, isso aqui é o número 5, né? Em hexa, ok? Porque a casa aqui, ó, 2 elevado a 1, vai estar 1, então peso 1. Essa vai estar em 0, que a casa, o peso é 2. Essa aqui, a peso é 4. Então, vai estar setado essa e essa. Então, o dado é 5, foi o que eu coloquei lá no programa, né? 5 para eu habilitar o clock GPIO A e C, ok? Ainda continua ainda. Então lá no molder registro para a porta C é igual ainda. Ela é uma saída. Então o pino 26, né? Ele é uma saída lá no PC13. Então na porta na GPIO-C, o pino 26 e 27 corresponde ao modo, né? Se a entrada ou saída configurando como saída. Então, como saída, o pino 26 é 1 e o pino 27 é 0, conforme já explicado
nos vídeos anteriores, é só repassando. Agora eu tenho aqui GPIO-A também, então eu tenho que configurar como 0, né? O meu PA0 como entrada. Então eles são os dois, se você olhar no manual, são para como entrada, lá no Molder. Voltando aqui no Molder Registro, agora lá na 157. Então 157 está aqui, ó. Para eu ser saída, foi o que eu configurei aqui, né? Para ser saída, é o 1 e o 0. Agora 0 e 0 é como entrada, é o que eu tenho que deixar lá, como entrada. Eu sei que quando reseta já está 0, 0, mas para garantir, eu não posso confiar. Eu venho aqui e fiz aqui um 0, ó, no pino 01, e no pino 1 e no pino 2, né? No pino 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, porque a porta é a porta 0, no caso da GPIO-A agora, certo? Então, a porta 0 é esses dois bits aqui, né? Olha lá, o molder para o bit 0, o molder para o bit 1, então ele vai aos pares. Então, para o pino 0, é o bit 2 elevado a 0 e 2 elevado a 1, esses dois bits. Então, os dois tem que garantir, esses dois primeiros tem que ficar em 0, né? É o que eu estou fazendo aqui. Então, aqui eu estou deixando o bit 0 e o bit 1 em 0. Estou resetando eles, né? Ok? Depois, o que eu quero fazer na minha Black Pill, eu tenho esse botão do usuário. Ele, quando eu aperto a chavinha, ele joga para o 0 só. Mas ele não tem um resistor de pull-up, né? No lado externo, então eu vou habilitar internamente, né? Para quando eu não estou apertando, tá ligado pull-up, tá jogando para cima. Então fica entrando no nível 1 no pino. Quando eu aperto, joga 0. Se vocês verem o esquemático lá da Black Pill, essa chave do usuário, quando eu aperto, ela vai para 0. Mas eu vou habilitar agora o resistor de pull-up. Para habilitar o resistor de pull-up lá nessa entrada, né? Então eu tenho um registrador para isso. Vamos dar uma olhada aqui para ele. Então o registrador é aquele lá, pull-up, pull-down. Deixa eu achar ele aqui. Passou. O DR, ele fica bem escondido. Tá aqui, ó. É esse aqui. Então é o registrador, olha lá, ó, pull up, pull down, register, tá? Então, como é do pino PA0, eu tenho também, olha, os dois primeiros bits são para configurar isso. Aí tá virando a página aqui, né? Então, para ser pull up, olha lá, é o pino 0 em 1 e o segundo pino em 0, né? O segundo bit em 0. O bit 0 em 1 e o bit 1 em 0. Então, é o que eu estou colocando aqui. Então, no pull up, pull down register, os dois aqui, ó, o primeiro, o bit 0, está ficando em 1, que eu faço uma OR, e esse aqui eu estou resetando, eu estou fazendo uma AND, né? Ok? Então, eu configurei. Então, configurei aqui a GPIO-C, o PC13, como já estava, como saída, mantendo ainda. Habilitei os dois clock da GPIO-A e C, certo? E agora também eu configurei a entrada do PA0 como uma entrada digital. Ela já é como padrão, quando você reseta, tudo fica como entrada digital, mas eu reforço aqui, deixando os dois bits em 0. E também configurei ela como pull-up, né? Essa entrada pull-up, porque como eu disse, quando eu aperto a chave ele joga para 0, mas quando eu solto, lá externo eu não tenho o resistor, então eu coloquei internamente um pull-up, tá? Então o que acontece aqui? Acabei de configurar, ele entra no meu while, né, no meu loop infinito aqui. Então se aqui eu tenho lá meu registrador, então aqui eu configurei também, olha, o meu registrador de entrada de dado, tá? Eu tenho meu output aqui quando eu estou escrevendo, mas o de entrada eu preciso ler no IDR. Então o registrador é esse. Ó, é o próximo aqui, olha, é esse aqui. O de output eu escrevo para output, agora para ler eu tenho que ler no input data register, tá? Então é o registrador de entrada de dado. Como eu quero ler o status da chavinha, é nesse, e é o bit 0 aqui que eu tenho que pegar, ok? Então ele que foi configurado aqui, o endereço dele, o offset desse pino, dessa porta é esse aqui, certo? Da pull up e pull down é esse aqui. Então todos os endereços vocês podem ver que está aqui, ó. Para a entrada digital está aqui, para a entrada do dado input está aqui, para o pull up, pull down o endereço está aqui. Então todos os endereços estão certos, né? E aqui então eu estou lendo aqui, eu estou falando assim, olha, eu vou pegar
vou pegar o dado que está lá naquele registrador de entrada, input date register, né, que está lendo as entradas, mas eu vou fazer aqui uma end só com o bit 0 em 1, né? Só me interessa então para fazer a leitura só desse bit. Então se esse bit tiver em 1, né? 1 com 1 vai dar 1, vai rodar eu vou aqui setar a saída, né? Só que aqui quando eu seto a saída ele apaga o LED lá, porque o LED tá ligado, normalmente ele fica ligado pro pino 1 e o lado que está do registrador fica lá, depende do 0, se for 0 ele acende, se for 1 ele apaga. Então aqui eu estou setando como 1, né? E se caso ao contrário, eu vou setar ele como 0. Então eu seto o bit meu lá da saída, né, do LED, do PC13, ou reseto. Depende do estado da chavinha aqui, se eu apertar se tiver 1 ou se tiver 0. Então é por isso que lá corresponde. Então agora eu vou estar liberado ali, né? Deixa eu apertar a aplicação, então por isso, né? Olha. O que acontece? Quando eu não estou apertado, ele tá mandando nível 1, ok? Ok? Então, quando eu aperto, ele manda nível 0, porque aí corresponde ao contrário a... Quando eu mando 0, ele acende, né? E quando eu solto, porque lá no esquemático, né? Deixa eu até abrir o esquemático, ver se dá para pegar o esquemático aqui. Só para a gente confirmar as informações aqui do LED, né? Olha, o pino de usuário, da chave de usuário que eu falei para vocês, olha, é o de cima aqui. Ele sempre fica em 0, né? Ele fica aberto, mas quando eu aperto ele vai para 0. Eu não tenho uma chave que é lá no PA0, né? Lá em cima, PA0. Ok, deixa eu rodar mais para cá. Então tá lá no PA0, então por isso que eu coloquei pull up lá dentro da entrada do microcontrolador. Ativei pull up, porque quando eu não estou apertando, ele está aberto aqui e fica mandando nível 1. Quando eu aperto, eu mando nível 0, ok? E o LED, como eu estou falando, o LED ele é como nós já vimos, né? O LED, vou achar o LED aqui. Tá aqui, o LED da PC13, um lado dele fica sempre em 1. E o lado do terminal da PC13 é o lado que eu mudo o estado. Então se tiver 1 na PC13, 1 em 1 não acende. Mas quando tiver 0 aqui, vai ficar 1 em 0, ele acende o LED. Então ele tem uma ação invertida porque ele está ligado aqui, um lado dele está ligado pro VCC sempre aqui, tá? Então só vou fechar essa página atual, voltar aqui na aplicação. Bom, é isso. É isso. É assim que funciona esse programa. Eu quis fazer agora essa parte em Bare Metal em C, para ficar claro os endereços aqui, e depois nós já vamos fazer esse mesmo exercício em Assembly, né? Em mais baixo nível ainda. Então, agradeço a atenção, muito obrigado.